Os reenquadramentos de investimentos previstos pela Resolução 4661 do Conselho Monetário Nacional favorecem estratégias e políticas de investimentos diversificadas, além da gestão ativa dos investimentos. Isso deve dinamizar o mercado financeiro. Por isso a gente conversa agora com Marcos Vinícius Gonçalves, da Ambima. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Abrap. Quais impactos a Resolução 4661 pode provocar nas políticas de investimento, isso com relação ao mercado exterior de entidades de previdência complementar fechada? Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que o enfoque exterior, a 4661, ela flexibiliza muito o acesso. Então, ela permite que os fundos de pensão montem fundos exclusivos para investir lá fora. Os percentuais foram reduzidos. Agora, o percentual limite é 15% do veículo externo. Então, qualquer fundação pode montar um veículo local investindo até 15% do veículo lá fora. E como os veículos externos têm um tamanho muito maior, você tem um ganho de escala muito grande. Então, hoje, a 4661 flexibilizou muito esse acesso. Essa foi uma grande mudança. A segunda mudança é a questão do tipo de agente que vai atuar lá fora. Então, basicamente, ela está buscando gestores grandes e consolidados. São gestores que têm um volume mínimo de 5 bilhões, são gestores que já têm um histórico de retorno, produtos que têm um histórico de retorno. Então, no final das contas, ela também primou pela segurança. Então, na nossa visão, a 4661, ela facilita o acesso e ela permite, ao mesmo tempo, uma rede de segurança para que as fundações se sintam mais confortáveis ao fazerem a alocação lá fora. Nesse sentido, essas novas regras representam risco ou oportunidades? Representam mais oportunidade e menos risco, porque você, ao mesmo tempo que você está expandindo a tua fronteira de investimentos, você está conseguindo conter o teu risco, porque você está diversificando a natureza do tipo de investimento. Então, quando você investe em alguma coisa lá fora, não necessariamente esse ativo tem um comportamento que obedece, por exemplo, à lógica política brasileira, às incertezas eleitorais. Então, isso tende a reduzir o risco. Então, na nossa visão, é uma combinação perfeita de aumento de oportunidades com redução de risco. Essas novas regras, elas priorizam a sustentabilidade na poupança de longo prazo? Sem dúvida. Primeiro porque os investimentos lá fora, os investimentos globais, que aí eu preciso falar também, eles englobam investimentos brasileiros. Quando você investe lá fora, não significa que você não pode investir numa empresa que tem exposição no Brasil também, como é o caso, por exemplo, da 3M, da Nestlé e de outras tantas que a gente conhece. Você está investindo em empresas que têm uma característica de longo prazo, que de alguma forma casa com o passivo de várias entidades. Então, desse ponto de vista, a sustentabilidade é uma coisa importante, porque você está conseguindo casar melhor o teu ativo com o teu passivo. E o segundo aspecto é que você tem uma miríade de oportunidades diferentes. Você lá fora tem um mercado muito mais profundo, então você não necessariamente vai ficar preso a investimentos em dívida pública ou preso a investimentos de curtíssimo prazo. Então, de alguma forma, você consegue também expandir as suas oportunidades. No caso dos jovens, políticas com estratégias de investimentos mais dinâmicos podem atrair essa juventude, até porque a previdência é coisa de jovem? Sem dúvida. E aí o exemplo que eu te cito é o seguinte: sim, a resposta é sim. E o exemplo que eu te cito é, hoje todos nós aqui acessamos o Facebook, o Instagram, pelo menos, sei lá, 30 vezes por dia, 40 vezes por dia. Uns até mais, muito mais. Tem uns que não deixam de, fica ligado o tempo todo. Lá fora você vai ter a oportunidade de comprar essas empresas. Então, no final das contas, você tem isso como um veículo de investimento também. Você não vai ser só um usuário da tecnologia como um exemplo, mas eu poderia citar serviços de saúde, eu poderia citar outros setores que no Brasil estão subrepresentados e que lá fora estão muito mais presentes no mercado financeiro. Então, de alguma forma, esses jovens que vivem essa realidade de nova economia, de disruptura, para usar o tema do Congresso, eu acho que eles vão ter a oportunidade de aproveitarem isso como investidores, como participantes dos planos e, portanto, a gente vai conseguir atrair o interesse deles mais do que a gente atraía antes com setores que são setores um pouco mais consolidados da economia nacional. Uma postura muito mais interativa, uma participação mais interativa no mercado financeiro global. Sem dúvida que sim. E uma inserção do país. Eu acho que a coisa mais importante a ser dita aqui é o seguinte: o Brasil não é uma ilha, né? O Brasil ele precisa se integrar muito mais, tanto regionalmente quanto globalmente, e o fato do investidor poder fazer esse investimento lá fora, que a 4661 flexibilizou, vai fazer com que esse cidadão seja finalmente o cidadão do mundo.
Muito obrigado. Em alusão à ilha, estamos na ilha de Florianópolis. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Pela agradeço a participação. sua participação. Obrigado Muito mesmo. obrigado. Conversamos com Marcos Vinícius Gonçalves, da Ambima, Disruptura e o Mundo no Novo Século, TV Abrap, no 39º Congresso.